A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais uma live virtuosa. Convida os amigos, os irmãos e vamos juntos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Certamente Deus tem uma palavra especial para os nossos corações. Estará aqui ministrando a live, ministrando a palavra nessa noite, o pastor Bruce, ali da cidade de Massabielle, está dirigindo aquela congregação e é uma honra tê-lo conosco nessa noite, um grande privilégio. Já compartilha aí, envia. E nessa noite eu não quero me demorar aqui, eu quero já começar orando com você, pedir a você, ore conosco, vamos unir a nossa fé, crendo que Deus tem algo muito especial para nós nessa noite. Ore comigo. Pai querido, em teu nome, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, levando a tua palavra. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, erros e pecados. Eu sei, Senhor, que não mereço nada da tua parte. É pela graça, é pelo teu favor, é pela tua misericórdia que aqui eu estou, Senhor. Levando esse projeto, Senhor, que é do teu coração. Levar a tua palavra com muito temor e tremor no meu coração. Eu quero te apresentar a minha casa, a minha família, que o Senhor venha nos cobrir com o teu sangue, Senhor. Abençoe meu esposo, meu filho, Senhor. Vá repreendendo toda a retaliação do inferno, Pai. Que toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não venha prosperar em nome de Jesus. Eu quero te apresentar a vida do teu servo que irá, Senhor, ministrar a tua palavra. Pastor Bruce, que o Senhor cubra ele com teu sangue, usa ele nesta noite, Senhor, de uma forma terrível e tremenda, como o Senhor tem usado, Pai. Abençoe ele de uma forma grande, de uma forma recalcada, sacudida e transbordante. Recompensa o teu servo, Pai. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei o que ele precisa, mas o Senhor conhece. Visite a sua esposa, vá dando saúde a ela, saúde física, emocional, espiritual, saúde às suas filhas. Cerca ele, Senhor, com um muro de fogo e dê vitória em tudo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar cada vida, Senhor, cada pessoa que chegou aqui nesta noite com o coração aberto para ouvir a tua palavra. Que eles possam, Senhor, receber uma palavra de vida, de renovo, de alegria, de graça, Senhor. Uma palavra transformadora e impactante nesta noite. Que o teu Espírito Santo fique à vontade para falar conosco. Seja para nos consolar, nos exortar, nos repreender, Senhor. Seja como for, mas que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que a tua presença seja notória, impactante e real neste lugar, porque sem a tua presença nós não podemos nada e não faz sentido estarmos aqui se não for, Senhor, pela tua presença. Eu já quero te agradecer porque eu já te sinto nessa noite, meu amigo Espírito Santo. Eu te agradeço pela tua presença e eu te peço, sopra o teu vento, Senhor, nesta noite, e que cada lá onde essa live estiver sendo transmitida, que eles possam sentir o que eu estou sentindo aqui agora, Pai. A tua graça, a tua bondade, a tua presença. Oh, doce Espírito Santo, fica conosco. Faz como te apraz. Em nome de Jesus, eu já te peço, te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas e através da live virtuosa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E você aí do outro lado diz amém. Glória a Deus. Você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, eu sou aqui de Lagoa Seca, na Paraíba. Sirvo na Assembleia de Deus do pastor Epitácio Ramos, aqui em Lagoa Seca. Tá bom? Sem mais delongas, eu já vi que o nosso pastor está aqui transbordando, né, da palavra de Deus nessa noite para os nossos corações. Vai ser o pastor Bruce. A paz do Senhor Jesus. Eu só não estou lhe vendo. Espera aí, viu? Só um minuto. Mas consigo lhe ouvir perfeitamente. Eu já quero dizer que é uma honra, uma alegria, viu, ter o Senhor nessa noite aqui conosco. A partir de agora, fique à vontade. Isso. Agora sim, estou lhe vendo. Glória a Deus, fique à vontade para falar tudo aquilo que Deus certamente já colocou no seu coração. Agora eu quero só lhe ouvir, tá bom?
Quero louvar a Deus, né? Saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria, uma satisfação, um privilégio estar com os irmãos nesta live virtuosa, né? E dizer para mim que é um prazer estar com os irmãos. E enquanto nós falamos, você vai abrindo a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 2, versículo 52, tá? Estamos aqui na Assembleia de Deus em Massabielle, somos pastor da Comadep, da Convenção de Ministros do Estado da Paraíba. Nosso presidente é o pastor José Carlos de Lima, é o presidente da sua convenção estadual. E nós estamos aqui. Aí, Dudu, pai show, Dudu. Dudu já está aí já na live já. É um jovem da nossa igreja, um jovem abençoado. Já está aí participando da live, não é? E estamos aqui há 3 anos falando das grandezas de Deus, do amor de Deus. Esse mês que passou, fez 3 anos que nós estamos aqui pastoreando a igreja em Massabielle. E nós tínhamos chegado há 3 anos atrás de São Paulo, né? Nós fomos pregar em São Paulo, em Campinas, o pastor Emerson Fonseca. E quando descemos do avião, encontramos o pastor Joab Gomes e ele falara para nós, conforme Deus mandara, que nós estaríamos indo para uma terra longínqua, difícil, assim, né? E o presidente ia fazer um convite, mas era terra de milagres. E graças a Deus, Deus tem feito milagres aqui nesta terra, né? Deus tem mandado conversões, batismo, cura divina, reforma da igreja, enfim. Inclusive, né, a senhora mais o comandante Júnior já esteve conosco aqui, falado aí, né, para a glória de Deus. Para mim é uma alegria, irmã, estar com vocês, tá? Então, vocês estão aí nos escutando. Eu me chamo pastor Gelto Bruce. Nós somos pastor aqui no estado da Paraíba, tá bom? Vamos ler o texto, um textinho a preço. Capítulo 2 de Lucas, versículo 52. Está me escutando bem, Sim. né? Tá ótimo. Ali é o lado de Barra Santa Rosa, não, lá de Algodão de Jandaíra, está dizendo, pastor, estou aqui ligadinho na live. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Versículo 52 do capítulo 2 de Lucas, segundo escreveu o doutor Lucas, né? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Repetindo, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. 3 áreas de crescimento na vida de Jesus: ciência, intelectualidade, estatura física, corporal, em espiritualidade, já que ele vinha em 2 formas, né? Nós na teologia chamamos de hipóstase, ou seja, 2 formas, a divina e a humana, e para com os homens, quem olhava e dizia, ele está crescendo. Jesus é o maior exemplo de crescimento para nós, já que ele, como o Senhor do céu, Senhor da glória, ele não precisava provar nada para ninguém, né? Mas veio a esta terra não por causa de si mesmo, mas por causa de nós, né? Ele veio por amor às nossas vidas. Ele não precisava, nós é que precisávamos dessa graça salvadora do Senhor. E o livro de Lucas, ele é bem diferente dos demais livros, ele é detalhista. Eu amo o Evangelho de Lucas exatamente por essa particularidade, em que os outros evangelhos não vai falar com tanta propriedade acerca dessa adolescência de Jesus. Acredita que Jesus estaria com 12 anos e ele começa a detalhar que Jesus estava crescendo. E nós repetimos mais uma vez 4 áreas de crescimento. Só que, para nós entendermos a questão do ministério de Jesus, do seu crescimento, nós precisamos entender que Jesus já começou o seu processo de crescimento desde a sua infância. Como assim, pastor? Observe que as áreas de crescimento, à luz do contexto bíblico,
são áreas que nós jamais desejaríamos passar. De que forma? São sofrimentos e desertos, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, as ferramentas pedagógicas de Deus são os sofrimentos da vida. O sofrimento nos leva ao crescimento, né? Patião, meu irmão Juan. E Jesus não é diferente. Jesus não ficou isento do crescimento através das ferramentas de deserto da vida. Para quê? Para nos deixar um maior exemplo. Se ele, que é Jesus, passou, quem somos nós para dizer que não vamos passar? Até porque nós não somos melhores do que o Senhor, né? Nós não somos melhores, pastor Jonathan, nós não somos melhores do que aquele que nos salvou. Observe que onde Jesus nasceu, quais foram suas acomodações no seu nascimento? Jesus nasce no estábulo de animais, mas ele era rei. É tanto que quando os magos vieram do Oriente, né, procuraram Jesus. Onde foi que eles procuraram o mestre? No palácio. Porque rei se procura no palácio, né? É tanto que eles disseram ao rei Herodes: nós vimos a sua estrela no Oriente. E ela nos falou que o Salvador, o rei de judeus, tinha nascido. E nós viemos adorar. Então, rei que se entende, se está em palácio, mas ele não está no palácio, estava onde? Numa manjedoura. Né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador dos céus e da terra, nasceu no estábulo de animais. Mas eu abro um parênteses aqui, já nessa início de live, nesta mensagem. É que o local onde Jesus nasceu não muda a essência que ele era. Ele nasceu numa manjedoura, no estábulo de animais, mas era rei. Né? Não estava no palácio, mas era rei. Era uma criança, mas era rei. Não tinha reconhecimento da nação, mas era rei. Então, a circunstância que está ao meu redor não muda a essência daquilo que Deus me chamou. Guarda isso aí, tá? Então, ele já começou todo o seu exemplo desde o seu nascimento. É tanto que ele teve que fugir para o Egito, seus pais, né, o José, como a Maria, por causa da sentença de morte que havia. As crianças 2 anos abaixo deveriam morrer. E ele já nasceu debaixo de uma sentença de morte. Então, já estava tendo livramento já ainda na sua infância. Né? Então, quando os magos vieram adorar, trouxeram presente. Trouxeram mirra, trouxeram ouro e trouxeram incenso. Observe que 3 elementos. Qual foram os elementos? Mirra, ouro e incenso. Os irmãos sabem que a Bíblia tem uma linguagem figurada, simbólica e futurística, né? Ou profética. E ali é um simbolismo em que Jesus, ele nasceu, mas o ápice do seu ministério é o quê? A cruz e o Calvário. Então, tudo está apontando para a cruz. Né? Desde a primeira promessa, lá de Gênesis 3:15, está sempre apontando para o quê? Para o Calvário. É importante o seu nascimento. Lógico, se ele não nascesse, não haveria Calvário, não haveria sacrifício. Mas o ápice do seu ministério é o quê? A cruz, o Calvário. Então, tudo sempre está apontando para o Calvário. Exemplo, o ouro representa o quê? A divindade. Né? Observe que no lugar do tabernáculo, o lugar santo dos santos, a arca da aliança coberta de ouro e o candelabro estava onde? No lugar santo dos santos, onde a glória de Deus se manifestava, ou seja, onde estava a realeza divina. Então, o ouro sempre está apontando para a realeza. Observe que o tabernáculo havia 3 metais, o bronze, a prata e o ouro. Né? O bronze separava o tabernáculo da terra. A prata trazia a representação da vida humana de Cristo. O ouro, a sua realeza, a sua divindade. É tanto que a pia, onde era oferecido o animal, o sacrifício, a pia era de bronze. Então, o bronze vai trazer o quê? Lugar de juízo. É tanto que na revelação de João, no Apocalipse, no capítulo 1, versículo, se eu não me engano, é o 19, é o versículo 16, 17, em que João tem uma visão dos pés de latão reluzente.
ali seria o pés de bronze também, que com o passar dos anos houve o acrescentamento do estanho e foi chamado de latão, mas que seria também o bronze, que era a representação do juízo de Deus. Então, quando nós falamos em metais de bronze, está falando o quê? Lugar de juízo. Estamos falando da prata, trajetória humana, mas falando de ouro, estamos falando da divindade. Quando os magos trouxeram ouro, era um reconhecimento que ali não era simplesmente uma criança, mas era o rei dos judeus. Então, está apontando para onde? Para a cruz. Como assim, pastor? Quando Jesus é crucificado, há uma plaqueta para identificar o crime daquele que foi sentenciado à cruz. Em cima da cruz de Cristo estava o quê? O seu crime. O que é que estava escrito? Em línguas latina, grega e hebraica ou aramaica. Rei de judeus. Era o crime que ele cometeu. Qual era? Ser rei. Né? Então, quando os magos vieram do Oriente, qual foi a revelação que eles tiveram? Uma estrela. Ou seja, a natureza manifestou, Pai Senhor Jonathan, manifestou o nascimento do Redentor. Observe que a realeza foi reconhecida, apontando para o Calvário. No Calvário, a manifestação da natureza também está em evidência. Observe, os magos viram a estrela. E ela falou. Eu nunca vi dizer, irmã Viviane, que estrela falava. Foi a primeira vez. Né? A primeira vez que a natureza teve que abrir a boca e dizer: o Salvador nasceu. Né? No Calvário, essa manifestação também acontece. De que forma? Quando o rei é colocado na cruz, a natureza agora, o sol, a estrela maior, não dá mais a sua luz. Para os magos, eles não definiram que estrela era, mas para o Calvário definiu a estrela maior, para entender que ali não era qualquer um, mas era a manifestação do Redentor na cruz do Calvário. Quem? O rei. Era uma criança lá atrás, a estrela falou, nasceu. Só que lá na frente agora era a realeza também. Que rei? Só que o rei como redentor, como salvador, não é? Ele teve que subir a cruz. Por quê? Porque se ele não sobe a cruz, nós não subiríamos ao céu. Se ele não subisse a cruz, nós desceríamos ao inferno. Se ele não subisse a cruz, a nossa família estava perdida. Se ele não subisse a cruz, da cruz, o que seríamos de nós? O céu não estava nos esperando. Mas louva a Deus que ele subiu na cruz para nos salvar. Amém? Então vamos lá. O incenso representa a oração. Não é? No lugar santo dos santos, onde a presença de Deus se manifestava, o sacerdote colocava o incenso, que representa as orações. Então, qual foi o ápice da oração de Jesus? No Calvário. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparasse? Então, ali é o ponto crucial do ministério de Jesus. Por quê? Porque quando ele recebe todos os pecados da humanidade, o Pai agora dá as costas, porque na pecado Deus não habita. Entendeu? Então, ali sofreu toda a carga de pecado por causa de nós. Né? Então, isso tudo está o quê? Apontando para a cruz, apontando para o Calvário. Ali foi a sentença. A oração primordial do ministério de Jesus. Não foi quando ele orou pela filha da viúva de Naim, não. Não foi quando ele orou pelo cego de Jericó, no seu último milagre que ele realizou, não. A oração principal que ele fez ao Pai foi nos braços do Calvário. Então, observe que tudo está direcionando, apontando. Agora, o que é que nós encontramos também? Encontramos o ouro, encontramos o incenso, encontramos aqui a mirra. O que é que a mirra representava? Observe que a mirra servia para embalsamar os corpos, preparação para o sepultamento. Né? Tanto que Maria Madalena, as Maria, depois que Jesus foi colocado no sepulcro de José de Arimateia, elas foram no outro dia, né, no domingo pela manhã, fazer um embalsamento melhor. Então foram levar mirra para colocar no corpo de Jesus. É tanto que elas iam conversando no caminho. Quem vai remover a pedra, né? Quem poderá remover aquela grande pedra? E é tão interessante, irmã Viviane, que isso aconteceu durante a madrugada. Né? A madrugada ela se termina às 6 horas da manhã.
né, ao nascer do sol, quando elas chegam, o anjo vai dizer, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Né? Elas estavam preocupadas com algo que Deus já tinha uma resposta e uma solução. Né? A mirra representava o embalsamento, preparação. Só que ela apontava para algo maior. Elas queriam fazer o melhoramento do corpo de Cristo. Elas estavam preocupadas quem vai remover a pedra. E aí eu aprendo. O que é que o senhor aprende, pastor? Eu aprendo que naquilo que nós estamos pensando, preocupando, quando aprendemos a descansar em Deus, durante a madrugada, Deus já está solucionando nossos problemas. Deus já tem resposta para aquilo que ainda não compreendemos e não entendemos e não aceitamos e não vamos compreender como Deus vai trazer a solução. Deus já tem resposta para aquilo que nós estamos buscando, né? Então, elas estavam preocupadas pelo aquilo que Deus já tinha solução. Então, receba a palavra nesta noite. Aquilo que está tirando teu sono, Deus já tem resposta. Deus já tem solução, né? Então, veja só. Em que horário foi que houve a ressurreição? Durante a madrugada. Qual foi o horário que Deus mandou os 10 mandamentos a Moisés? Durante a madrugada. Que horário foi que Deus falou com Moisés quando eles estavam chegando diante do Mar Vermelho, no capítulo 14 de Êxodo? Deus diz a Moisés, na hora de falar, é hora de marchar. E lá atrás vinha o faraó e o povo foi dormir à beira do Mar Vermelho. E o texto vai dizer que Deus diz a Moisés, toca nas águas, Moisés, que tu tem nas mãos. As águas não se abrem. Moisés faz a função, Moisés toca nas águas com a vara e a noite inteira Deus soprou um vento oriental. Capítulo 14, versículo 20 e 21. Deus soprou um vento. Então, que hora foi isso, pastor? Durante a madrugada. Durante a madrugada. Enquanto o povo estava dormindo, Deus estava trabalhando durante a madrugada. Qual foi o horário da ressurreição? Durante a madrugada. Né? Então, há um segredo aí durante a noite que nós estamos dormindo. Então, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Qual foi a última vez que tu orou durante a madrugada? Deus fala com os profetas lá no livro de Jeremias, quando Deus levanta Jeremias para falar com o povo, e Deus ia trazer uma sentença de juízo para a nação de Israel, para que o povo não caísse no cativeiro e deixasse a idolatria. Deus vai dizer, eu tenho falado aos profetas durante a madrugada. Né? Então, há todo um segredo aí durante a madrugada. Né? Queira que não, mas há um segredo. Então, como eu quero que Deus haja aqui na terra, Deus me responda no céu, se eu não tenho reação aqui na terra? Como eu quero que o céu se mova lá em cima, se eu não me movo aqui embaixo? Né? Então, o nascimento vai me trazer uma resposta. De que forma? O céu entrou em evidência com a estrela e os magos vieram na terra trazer. Eu compreendi a mensagem. Né? No Calvário, o céu entrou em ação, o cosmo entrou em evidência, porque Jesus tomou posição aqui na cruz, na terra. Então, o que é que eu aprendo? Como eu quero que o céu se mova se eu não me movo aqui na terra? Como eu quero milagre de cima se eu não reajo aqui embaixo? Então, receba a palavra nesta noite. Tome posição. Faça a sua parte para que Deus possa fazer a sua. Dá para dizer amém, não? Os irmãos aí que estão nos ouvindo. Então, voltamos aqui, senão a gente só sai de meia-noite. Então, Jesus tinha um maior crescimento. Jesus, ele crescia em estatura, em sabedoria, em conhecimento, em graça para com Deus e para com os homens. Não é? Se Jesus crescia, por que nós não estamos crescendo? Se Jesus não ficou isento do crescimento, por que você que está do outro lado parou de crescer? O que te faz crescer? O que nos faz se aproximar do crescimento? Maturidade emocional, maturidade espiritual e maturidade na ciência comum.
Quando eu falo ciência comum, eu falo nas experiências do dia a dia, aquilo que nós aprendemos, nas experiências que nós vivenciamos, não é? Porque o homem cresce em ciência comum, o homem cresce emocionalmente e o homem cresce espiritualmente, não é? Então, nós crescemos nessas três áreas. Por isso que o texto vai dizer, Jesus crescia em sabedoria, ciência, intelectualidade. Jesus crescia em estatura física, porque se nós não crescermos em estatura física, nós vamos ter problema no nosso crescimento, ananismo. Mas Jesus também crescia em graça para com Deus, ou seja, espiritual. Eu pergunto, quais são as áreas que você deixou de crescer? O que está impedindo o teu crescimento? Veja só, depois que Jesus completa os seus 30 anos de idade, até porque o senhor era conhecido fase adulta nesse contexto, aos 30 anos, diferente da nossa cultura aqui no Brasil. Hoje, é considerado de maior aos 18 anos, ou, dependendo daquilo que nós vamos assumir, 21 anos de idade, não é? Mas na época de Cristo, não, era aos 30 anos. Então, quando Jesus completa os 30 anos, ele desce ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e depois, o que acontece? O Espírito Santo leva ou conduz Jesus aonde? Ao deserto. Antes de ele assumir o seu ministério, ele vai para onde? Deserto. Qual é a ideia que temos de deserto? Lugar de preparo, lugar de sofrimento, lugar de escassez, lugar de dificuldade, não há bonança no deserto. Vamos resumir numa palavra: lugar de dificuldade, de luta. Ou por que não dizer lugar de preparo? Então, o deserto vai nos trazer essa conotação. Os desertos da vida nos preparam. Né? Quando foi que Deus falou com Moisés pela primeira vez? No Egito, no palácio? Na luxúria? Na zona de conforto? Onde foi a primeira vez que Deus fala com Moisés? Vocês que estão aí escutando na live. Aonde? Deserto. Deserto são lugares de escola de Deus. O que há por trás do deserto? Uma escola. Deserto são lugares de preparações. E às vezes não queremos aceitar os desertos da vida, o sofrimento que bate na nossa porta. Nós não queremos. Por quê? Porque não fica sofrer. Mas sem sofrimento não tem crescimento. Sem sofrimento não tem amadurecimento. Onde foi que cresceu Josué, o sucessor de Moisés? Pastor, cresceu no deserto. No Egito. O que o Egito representa para o povo? Escravidão, terra difícil, terra dura. Só que lugares difíceis geram pessoas fortes. Então, tudo que você está passando é porque Deus está gerando em você uma capacidade que você não está vendo, está te dando crescimento e fortalecimento. Deus está fazendo pessoas fortes, porque deserto gera qualidades de fortaleza interior dentro de nós. Só que não queremos passar. Mas quem somos nós para determinar o que vamos passar ou não? Quem somos nós para dizer o que eu quero ou o que eu não quero? Quem é tu, vaso, para dizer o oleiro por onde tu vai pisar ou tu vai andar? Quem determina é Deus. Ele é que escolhe por onde vamos passar. Porque se há um projeto de Deus sobre a tua vida, quem determina é aquele que nos chamou para a grande obra. Porque lugares difíceis geram pessoas fortes. Dá para dizer amém aí do outro lado? Não. Amém. Glória a Deus. Por onde tu estás pisando. Não reclama a porta que se fechou. Não reclama a enfermidade que bateu na tua porta. Não reclama alguém que partiu para a eternidade. Não reclama a escassez da tua mesa. Mas creia que Deus está gerando qualidade de pessoas fortes dentro do teu interior. Dá para dizer amém mais uma vez aí, não? Glória a Deus. Então, vamos lá. Quem foi que levou Jesus ao deserto? O Espírito. Espírito.
A mesma mão que me leva é a mesma mão que me traz. É a mesma mão que me acompanha, é a mesma mão que está comigo. Né? Ele não vai me livrar do deserto, mas vai estar comigo dentro dele. Por quê? Porque deserto é um campo minado para Deus gerar milagre, gente. Onde foi que o povo viu Deus fazer milagre pela primeira vez? Lá no Egito ou no deserto? Aleluia. Onde foi que Deus mandou mantimento, vindo, cordonize, alimento para o povo? Foi no Egito ou foi no deserto? Onde foi que o povo viu maná pela primeira vez? No Egito ou no deserto? Deserto. Onde foi que as águas de Mara se transformou em águas doces? Porque a palavra Mara da língua judaica quer dizer amargas. Aonde foi? Deserto. Deserto é lugar de nós olharmos e ver os milagres e o cuidado de Deus para nós. Falamos tanto que não queremos viver. Como eu vou dizer que Jesus abre porta se a porta não se fecha? Como eu vou dizer que Deus faz milagre se eu não viver ele? Como eu vou dizer que Deus cura se eu não ficar enfermo? Aprenda isso nesta noite. Jesus crescia, mas nem Jesus ficou isento de ir para o deserto e passar os seus sofrimentos da vida. Se ele passou, quem sou eu dizer que não vou passar? Quem é você para dizer que é melhor do que Jesus? Quem somos nós dizer que não queremos vivenciar o deserto da vida? Só que determina ele, não nós. Dá para dizer amém mais uma vez? Não. Glória a Deus. Jesus crescia em 4 áreas: sabedoria, estatura, graça para com Deus e graça para com homens. Se Jesus, que é Jesus, passou, quem sou eu? Vou dizer que sou melhor do que meu Senhor? Agora, veja bem, à luz do contexto bíblico, é compreensível dizer que nós não queremos passar, né? Por quê, pastor? Porque quando Deus cria o homem, Deus criou o homem aonde? Não foi que Deus colocou o homem? O jardim. O que o jardim representa? Lugar de descanso, lugar de presença de Deus, lugar de paz, isento de toda preocupação. Uma maravilha, sim ou não? Deus não nos criou para viver fora do jardim, correto? Por isso que nós não aceitamos. Por quê? Porque está no nosso DNA. Nós não fomos criados para o sofrimento, mas devido a um vírus chamado pecado, nos levou ao sofrimento. Porém, há uma promessa de Jesus, lá eu acho que é João 16, 33, no mundo tereis, não tem como fugir, está escrito. Agora vamos ter que vivenciar e saber viver dentro desse sofrimento. Né? Quando Jesus vai dizer ao discípulo, quando entrar na casa, saudai com shalom. A palavra shalom na língua hebraica, a etimologia significa isento de toda preocupação. Você, quando passa por outro crente, o que é que você diz? Pai do Senhor, meu irmão. Tá? Agora falamos, agora vivemos. Falamos de como é que está dentro. Você que me escuta nesta live, como é que está a paz? Que excede todo entendimento. Está escrito. Mas, pastor, eu sou humano. Mas a confiança no Deus que te levou é o Deus que também nos tira. Jesus, como homem, ele dormiu na proa do barco porque estava cansado. Mas ele, como Deus, andou por cima das águas. Ele, como homem, precisou descansar. E os discípulos teve que chamar ele e dizer, vamos perecer. Como homem, ele teve que ser acordado. Mas como Deus, ele teve que lançar uma palavra profética, dizer, vento e mar, e tudo se fez bonança. Ele, como homem, teve sede no braço do Calvário, mas ele, como Deus, foi a fonte de água da vida para nós. Ele teve que passar todo o processo humano para hoje vivenciarmos isso aí. Então,
Aprenda com Jesus. Se Jesus passou, quem somos nós para não passarmos? Se Jesus viveu os processos, quem somos nós para não vivermos? Aprenda com esta palavra. Jesus crescia. E as áreas, repito mais uma vez, de crescimento são as áreas do sofrimento. Né? Vamos lá. Quem foi que convidou Judas para o ministério? Entendi. Quem foi que convidou Judas para ser um dos 12? Jesus. Qual era a área do ministério de Judas que Judas trabalhava, do ministério de Jesus? Ele cuidava de quê? Financeira. E qual foi a área que ele mais se entregou, que levou ele ao ponto de se suicidar? Financeira. A área que mais somos tentados são áreas que Deus vai nos fortalecer nela para nos preparar. Então, o que Jesus estava fazendo? Estava preparando ele para a vida, certo? Então, a área que tu mais sofre são a área que Deus mais quer te usar. Crescimento emocional, equilíbrio emocional. Pedro, por exemplo, Pedro era o quê? Era imediatista, era adiantado, era atravessado. Né? Que o povo disse que eu sou. Pedro correu e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Quando Jesus foi preso no Getsemane, o que é que ele faz? Pega a espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Né? Eu acredito que deu para arrancar a cabeça, né? Porque como é que vai arrancar a orelha? Ele se abaixou e né? Não deu para tirar a orelha. Né? Então, ele sempre adiantado. Quem? Pedro. Mas qual foi o último apóstolo que Jesus se apresenta? Jesus deixa para se apresentar ele por último. É como que Jesus está dizendo: estou trabalhando na tua ansiedade. Então, Jesus é especialista, tanto que aquele psicólogo, como é o nome dele, que tem vários livros, Faz Brilhante, Augusto Cury, ele começou a estudar o temperamento de Jesus ao ponto, ele disse: como pode então um homem conseguir mudar esses comportamentos? Então, ele era ateu e foi estudar as estratégias, a metodologia, ao ponto que se converteu ao cristianismo, converteu-se a Cristo, né? A capacidade que Jesus teve de transformar a vida das pessoas. Então, Jesus trabalhava não só espiritual, mas também emocional. Ele tinha essa capacidade. Então, as lutas que vêm para nós, ela não só trabalha o meio espiritual, às vezes a pessoa espiritualiza tudo, mas Deus também está fortalecendo músculo ou musculaturas espirituais, eu chamo. Então, Jesus estava trabalhando as musculaturas espirituais, tanto de Pedro como a de Judas. Porém, Pedro escapou. Judas não. Ou seja, Jesus nunca sentencia ninguém se antes lhe dá uma oportunidade de escolha e de decisão. Porque ninguém vai para o inferno se antes Deus dá uma oportunidade. Se antes você ter uma oportunidade que Deus lhe deu para a mudança. Então, os processos que vocês estão nos ouvindo, que vocês estão nos escutando, os processos que vocês estão vivenciando, são oportunidades que Deus está fazendo ou te dando crescimento, para que haja crescimento para você. Então, receba a palavra nesta noite. Deixa eu ver que hora é, se não passar muito do horário. Fica à vontade. Então, A gente está em casa. Então, são fortalecimentos, musculaturas espirituais que Deus está trabalhando em nós, tá? Então, a partir de hoje, depois desta palavra, não reclame, não murmure e não se queixe. E eu vou lançar uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo. O que o deserto da vida está gerando em você? Vou perguntar de novo. O que o deserto da vida está gerando em você? Reclamações, murmuração, Deus não está me vendo, Deus se esqueceu de mim. Aprenda uma coisa: os desertos são crescimentos de Deus pelaquilo que Ele nos chamou. Quando Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos. Onde é que Jesus manda eles ficarem? Capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Ficai em Jerusalém, é o lugar do fracasso deles. Jerusalém foi onde eles se esconderam.
ficaram no cenáculo com a porta fechada. É tanto que Jesus não tinha chave para abrir a porta do cenáculo, Jesus atravessa a porta e diz: Pai, seja convosco, e receba o Espírito. Porque Jerusalém vai trazer a ideia de lugar de decepção, entendeu? Mas, desculpa, só que o lugar do fracasso também é o lugar da restauração, certo? Então, os processos me levam ao crescimento, porque depois que eles passaram tudo aquilo ali, eles nunca mais foram os mesmos. Depois da ressurreição, depois que eles se esconderam, eles nunca mais foram os mesmos homens, né? Pedro, Tiago. Então, os processos me conduzem, ou me preparam ao crescimento. Agora tem um segredo. Qual é, pastor? Quando receberam essa mensagem, lá em Atos 8, você lembra quantos tinham? 500 escutaram. Quantos? 500. Quantos? 500. Jesus disse: Ficai em Jerusalém. Mas quantos ficaram esperando o mover do Espírito? Só que foram quantos que receberam a mensagem? Nem todos vão perseverar para receber. Nem todos que estão nos escutando vão receber, porque nem todos vão perseverar. Só que tem um segredo: só recebe quem persevera. Só recebe quem continua, quem não desiste. Porque Deus não conta com os desistentes. Deus não chama covardes. Deus não chama medrosos. Se Deus lhe chamou porque acredita em você. Se Deus lhe chamou e você está no processo, porque Deus confia e depositou em você investimento. Os desertos são investimentos de Deus. Passe o processo. Passe os desertos. Passe as lutas. Porque Deus acredita em você. Talvez você nem acredite em você mesmo, porque Deus conhece você por dentro e por fora. Deus está depositando em você qualidades que você nem imagina. Então não reclame. Receba a palavra nesta noite. Vá dormir diferente hoje. Acorde diferente. Acorde com um sorriso no lábio, dizendo: Deus está me vendo. Deus está me vendo. Porque tudo que eu estou passando é um investimento de Deus na minha vida. Os discípulos não tinham noção do que Deus estava fazendo na vida deles. Só depois da ressurreição de Jesus. Dá para dizer amém do outro lado aí? Não. Glória a Deus. Então, são investimentos. Então, às vezes nós queremos olhar para os processos como, pastor, irmão Geraldo, como Deus não me amasse. Como Deus permitiu isso, como se eu fosse o menosprezado pelos céus ou por Deus. Mas não é. É bom? Não. A natureza quer passar? Não. Por quê? Repito mais uma vez. Lá no Jardim do Éden, nós não fomos projetados para isso. Está em nós. Nós não podemos fugir dos processos. Nós não podemos fugir das lutas. Né? Nós queremos ouvir as promessas, queremos que Deus cumpra no outro dia. É assim ou não? Porque está em nós o desejo de querer que Deus faça logo, porque nós, como seres humanos, somos imediatistas, né? Queremos logo, é assim ou não? Mas não é assim que funciona. Pastor José Gomes vai dizer que Deus leva pelo menos 20 anos para preparar o homem para a sua obra. Não é no abrir e fechar de olhos. Moisés, pelo menos, passa 40 no Egito, 40 no deserto, e só 40 de ministério, 80 anos de preparo. Observe que o preparo foi maior do que o tempo de ministério. Então, não reclame, não se queixe. Diga, o que o processo está gerando em mim? O segredo é esse. Não é porque eu estou passando, porque isso, porque aquilo, não é. O que está gerando, o que está produzindo. Então, a ideia do investimento de Deus na sua vida é essa. Então, você que nunca escutou esta palavra, começa a olhar
as lutas com outra visão, tá? Porque nós não queremos nunca esperar. É tanto que o ser humano, principalmente aqui no Brasil, ele está sempre querendo furar fila, não é? Vai pagar a conta na lotérica, que é sempre furar fila. Hoje, com a história do Pix, as pessoas não vão mais para banco. Mas antigamente, quando ia para banco receber dele, nem para banco queria ir, porque não quer esperar, né? Qual é o salmo que fala, esperei com paciência do Senhor? Qual é o salmo? Quem lembra? 40 aí? 40 aí? Não Salmo lembro. 40. Alguém O 70, atrás aí? 46. 46. Né? Esperei com paciência no, Senhor. né? Observe que ele ouviu, houve período de Deus agir. É 46, minha irmã, viu? Eu botaram de 43. 40. Então, eu chamo o poder da espera. Salmo 40, né? O poder de aprender a esperar. Então, Deus fala com Davi, ele ainda na casa de seus pais. E quanto tempo isso acontece para que Deus cumpra a promessa na vida de Davi? Muito bem, 40. Quantos anos? Então, ele recebeu uma profecia, foi ungido a primeira vez, Samuel luz diante da sua família, e quanto tempo ele passa para sentar na cadeira? Quantos anos? Né? Qual foi o processo que ele vivenciou? Antes de ele lutar contra o gigante Golias, primeiro teve que lutar contra quem? Lá atrás. Né? Nunca me coloca numa cadeira sem antes me preparar para ela, gente. Deus faz a promessa, mas Deus não diz o processo que eu vou passar antes de sentar na cadeira, senão tu vai dizer, eu não quero. Né? Imaginou se Deus dissesse a Davi, antes de sentar na cadeira vai acontecer isso, isso, isso? Jamais. Deus é inteligente. Ele faz a promessa, opa, tomo posse. Mas antes de a promessa se cumprir, há um processo, há um caminho a percorrer, há um preparo. Né? Deus nunca coloca nas nossas mãos sem antes nos preparar. A ideia qual é? Muito bem, irmão, esperou muitos anos. Então, a ideia qual é? É que antes de chegar nas minhas mãos, há um período de preparo. José, Moisés, entendeu? Deus fez a promessa a Abraão. Quantos anos Deus, antes de cumprir a promessa, quantos anos Deus passou para cumprir a promessa a Abraão? 25, né? Então, há um período, Deus fala, mas há um período de espera. Nós temos que entender isso. Há um período de preparo, né? Então, deixa eu perguntar mais uma vez a vocês que estão nessa live. O que os desertos estão gerando em você? O que está produzindo em você? Amém, irmão Leandro? O que está gerando em nós? Somos imediatistas. Queremos que aconteça logo. Então, vamos lá, para nós encerrarmos. Existem três árvores. Eu tô anotando, viu? Fala, meu Deus. Tô anotando. Então vamos lá. Existe uma ave chamada uma ave de rapina, por nome de águia. Há pelo menos três aves: o gavião, o falcão e a águia. Né? São as que das aves de rapina se destacam. O que diferencia é pelo tamanho. A maior é a águia, depois vem o falcão e o gavião. São menores, né? São determinados pelos tamanhos, certo? Então, a águia é dessas aves de rapina das maiores. E quando ela faz seus ninhos, ela coloca nas árvores, faz todo o seu ninho, e dentro do ninho ela coloca as suas penas, né? Aquela plumagem para trazer conforto aos seus filhotes. E quando ela faz isso, coloca seus ovos, quando os ovos eclodem, ou os pintinhos nascem, eles ficam na zona de conforto, né? No fofinho, porque a mãe preparou todo aquele
Conforto por quê? Porque são filhotes ainda, né? Então, tem aquela proteção, todo aquele conforto. Só que, na medida, quando você começa a estudar o crescimento dessas aves, elas vão crescendo, e na medida que elas vão crescendo, o ninho vai ficando apertado. O conforto começa a deixar de existir por causa do crescimento. Estão me entendendo? Não. Então, o crescimento me tira do conforto, ao ponto que eles têm que sair do ninho e ir para as árvores, porque o ninho de conforto não comporta eles mais por causa do crescimento. O crescimento me tira da zona de conforto. Tem alguém me escutando aí? Não. Vou repetir. O crescimento me tira da zona de conforto. Então veja só. Se eles não saírem do ninho, eles não vão exercitar as asas. Eles começam a exercitar as asas para fortalecer as suas asas, para que eles possam aprender a voar. E se eles não saem da zona de conforto, eles não exercitam, não vão criar musculatura para aprender a voarem, gente. Então, sair desta zona é porque eu estou crescendo. Tem alguém me entendendo aí, não? Deus te tirou da zona de conforto porque tu está crescendo, tu não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está te fazendo crescer. Tu não está vendo, mas Deus está enxergando. Então veja só, saiu da zona de conforto, começou a exercitar as asas. E só tem voos maiores, Eliel, quem sai da zona de conforto. Por quê? Porque as aves precisam aprender a voar. E só tem voos maiores quem sai da zona de conforto. Só aprenda a voar quem sai desta zona de conforto. Só tem crescimento quem sai da zona de conforto. Receba a palavra nesta noite. Deus tirou da zona de conforto para tu despertar. Deus tirou tu da zona de conforto para tu aprender a voar, porque Deus tem voos maiores para a tua vida. Receba a palavra nesta noite. Eu quero orar por vocês, porque nesta live Deus vai visitar o estômago de alguém nesta live. Uma das últimas lives que eu fiz, inclusive Deus até, irmão Leandro, né? Leandro está aí na live, é lá de Touros, Leandro Vitorino, Deus curou Erimar Simplício, vice-prefeito da cidade de Touros. Deus disse a mim que estaria curando o estômago dele. Depois ele deu testemunho, nunca mais teve problema de estômago. Porque Deus me colocou agora para orar por estômago de alguém. Viu? Descansa, Leandro. Tu está na zona do preparo do deserto. Deus está te preparando para algo maiores. Então, com a autorização da irmã Viviane, eu gostaria de estar orando por vocês. Amém. E que vocês entendam que esse deserto não é para morrer ninguém, mas é para crescimento de Deus na vida de vocês. Amém? Amém. Deixa eu estar orando pela vida de vocês, tá? Pai, eu quero, neste momento, agradecer, ó Deus, pelo dia que passou, pela noite de sono que acordamos, pelo sono reparador. Pai, o dia está findando, Senhor. Queremos te dar graça, estamos vivos. Quantas pessoas estão em hospitais, presídios, em cima da cama, mas nós estamos aqui vivos, Senhor, falando das tuas grandezas, do teu amor imensurável. Pai, eu quero te agradecer por tudo. Agora quero te pedir por estas vidas que entraram nesta live, Senhor. Pelos teus filhos que precisam de um milagre de Deus. Pai, visita dores de coluna, dores na perna, dormências na perna esquerda, que alguém está nos ouvindo nesta live. Eu acredito nos teus milagres. Eu tenho visto o Senhor fazer para a glória do teu nome. Pai, eu também oro por problemas de estômago, estomacais. Problema no intestino também, Jesus. Eu quero profetizar saúde agora sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Pai querido, também quero profetizar, Senhor. Nós não somos daquela igreja que acredita em prosperidade, mas nós acreditamos num Deus que manda recursos para dar vitória ao seu povo. E nesta noite, Jesus, tu vai mandar recursos para alguém que está nos escutando nesta live, que precisa de um socorro financeiro.
Tu és o Deus que manda recursos, manda condições. Pai, eu quero abençoar a tua filha, irmã Viviane, seu esposo, irmão Júnior, a todos que aqui estão, que nos ouviram e pararam um pouquinho para ouvir da tua palavra. Nós abençoamos e profetizamos saúde a todos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Bruce, muito obrigada, viu? A palavra foi todinha para mim, recebi, anotei Meu Deus. e vou assistir de novo. Vou fazer igual a minha sogra, eu vou assistir de novo a live, porque foi do céu, foi a resposta de Deus. E mais uma vez, né? Deus falou comigo. Posicionamento. Às vezes a gente quer que Deus faça e Deus já tem trabalhado na minha vida nos desertos. E um versículo que eu tenho cravado em meu coração é Oséias, capítulo 2, versículo 14. Eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E Deus tem falado muito, pastor, no deserto da rejeição, no deserto de abandono, no deserto de abuso, sabe? São tantos desertos e eu louvo a Deus hoje pelos desertos que eu passei, porque se não fosse eles, eu não teria nem patente para estar aqui hoje. Glória a Jesus, né? E eu vejo que Deus nos permite realmente viver os desertos para ter experiência, para ter autoridade, porque uma dor, quando ela é superada, ela nos dá autoridade para falar sobre aquilo. Hoje eu aconselho pessoas, meninas, mulheres que acham que não tem mais um propósito na vida delas e elas não têm coragem de falar para ninguém. Eu ouço mulheres me dizendo, irmã Viviane, eu tô até com vergonha de falar, mas eu quero conversar com a irmã porque eu sei que a senhora entende a minha dor, né? Eu sei que a senhora já passou por esses abusos e eu tô sentindo isso e isso. E ali eu vejo Deus derramando a graça. Hoje eu entendo o processo, pastor Bruce. Hoje eu entendo porque o diabo lutou tanto contra a minha vida. Quantas vezes eu me senti um lixo. Quantas vezes eu achava que para mim não tinha mais jeito. Quantas palavras malditas eu escutei. E hoje eu glorifico a Deus, porque toda ferramenta preparada, ela não prosperou e nem vai prosperar contra a nossa vida. E cada deserto que eu passei, o Senhor tem me ensinado, né? Teve processo da minha depressão, eu tive uma síndrome de pânico tão terrível que eu tinha medo de ficar na cozinha sozinha. E um dia eu dei o meu testemunho falando sobre o medo, eu ficava com medo terrível. E fui para o círculo de oração. Quando eu cheguei no círculo de oração, Deus usou a dirigente e disse: Espírito do medo, saia dela agora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. E eu percebi que aquilo era uma ação maligna. Eu não entendi, eu já era crente. Estava na igreja, não perdi um culto. E era um medo que eu não sabia explicar. E através desse testemunho, o Senhor me levou na casa de uma amiga minha que não conhecia a palavra e ela ligou para mim e disse: Viviane, eu ouvi seu testemunho e eu queria saber o que você fez para se libertar desse medo. E eu estava naquele dia, pastor, que eu estava, como o Senhor disse, eu estava possessa de Jesus. Naquele dia, quando ela falou comigo pelo telefone, eu senti que o Espírito estava me ouvindo. E eu disse para ela, fulana, não quero falar o nome dela não, fulana, eu não sei se você acredita, mas o espírito, esse espírito de medo, ele existe. Eu quero dar ordem agora para sair da sua casa. Você me permite? Falei com ela, ela disse sim, e eu disse, eu vou lhe fazer uma visita, marquei. E naquela noite eu disse, espírito do medo, saia agora e não volte nunca mais. Quando eu fiz a visita, foi a coisa mais linda, Deus se fez presente. Ela aceitou Jesus. Eu senti uma paz tão grande na casa dela. E eu vejo, olha, os processos que Deus permite a gente passar e o nome dele é glorificado. Então, se agarre essa palavra, né? Que tudo que você ouviu nessa noite, que você possa reescutar, escute novamente, leia, faça prova de Deus, porque Ele é fiel para cumprir cada palavra que te prometeu nessa noite. Pastor Bruce, que Deus me recompense, viu? Deixa eu só perguntar, Leandro Vitorino ainda está na live ainda ou já saiu? Se tiver, dá um oi aí, ou amém. Amém. Maximiel mandou a paz de show. Maximiel, um amigo, muito bem. Ah, ele apareceu. Eu creio. Leandro, há uma palavra de Deus para ti, rápido e curta e rápido. Deus estará providenciando recursos para tuas mãos. Glória a Deus.
Deus é Deus de condição financeira. Guarda esta palavra. Haverá surpresa de Deus. Inclusive, ontem tivemos até um testemunho aqui na igreja. Outro dia, no culto de domingo, nós estávamos pregando e o céu revelou e Jesus mandou dizer que estava colocando dinheiro na conta de crente, que precisava pagar, colocar algumas coisas em dias. Eu E quando creio. foi ontem, o irmão deu testemunho, disse, pastor, eu era a pessoa, entrou dentro da minha conta, o gerente não sabe de onde veio esse dinheiro, ninguém sabe. Aí eu lembrei da promessa. Glória a Deus. Deus tinha falado no culto, eu era a pessoa. Eu paguei as contas, entrou um bom dinheiro na minha conta. Deus faz. Faz. A glória de Deus. A gente joga tudo para cima, né? Joga tudo para cima. Ô, esse Deus, ele é maravilhoso. Já fez na minha também, pastor. E eu creio, eu tomo posse, eu recebo. Se tem um negócio que eu creio, é que Deus faz. Glória a Jesus. Se o senhor tiver mais algum comando, pode entregar. Senão... E eu creio que vai ser a primeira de muitas oportunidades, viu? O senhor já se sinta Deus, convidado para a próxima live. Deus, ele é saúde na Amém. sua vida. Eu preciso. Deus é saúde. Amém. A região do útero, Jesus está visitando nesta noite. Guarde esta palavra. A irmã Camila, vereadora lá no Rio Grande do Norte, está conosco nos ouvindo. Deus abençoe, irmã Camila. Alegria em tê-la aqui conosco. Tá? Deus é Deus de milagre, gente. Deus é Deus de milagre. A minha vida é um milagre de Deus. A minha vida é um milagre de Deus. Não era para estar aqui, mas Deus poupou a minha vida ainda no nascimento. Enfim, a história é longa. Deus abençoe Meu Deus. a todos vocês. Tá? Ele ouvi na noite todinha, mas eu sei que o senhor está cansado também. Chegou agora. Sei nem se o senhor jantou. Já jantou, pastor? Já, já. Glória a Deus. Nós comemos agora, quando chegamos rapidinho, para poder pegar a live. Tá? Deus. Irmã Camila está ali, irmã Camila, Gabriela, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Prazerzão estar com vocês. Amém. Deus abençoe, pastor. E até a próxima live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Serginho está lá, dando um alô ali. Amém, Serginho. Deus te abençoe. Pronto. Pai do Senhor a todos. Manhinha, Deus abençoe. Muito obrigado porque vocês ficaram conosco até agora, né? Sim. Vocês que não seguem o pastor Bruce, vai lá, começa a seguir. Nos siga ali, Jailton Bruce, Jailton Underline Bruce, tá? Vai lá, segue a gente, para seguir vocês também, tá bom? Clicar aqui nessa setinha onde está o nome Live Virtuosa, clica na setinha que já aparece, seguir Pastor Bruce. Sigam que é bênção. Ele transborda o céu. Meu Deus. Glória a Deus. Fique o seu cheiro de Cristo no coração de vocês e até a próxima live. Se assim o Senhor nos permitir, se Jesus não voltar, estaremos aqui na próxima sexta-feira. Deus abençoe a todos e boa noite. Tchau, pastor. Deus abençoe a todos.